O primeiro sinal de que algo estava errado não foi o silêncio. Foi o barulho. Um som baixo, quase imperceptível, como se alguém arrastasse algo pelo chão no andar de cima. Não era constante, não era ritmado. Era irregular, como se estivesse sendo feito com cuidado. Roberta abriu os olhos devagar, ainda perdida entre o sonho e a realidade. O quarto estava completamente escuro, exceto pela luz fraca do poste que atravessava a cortina. Ela não se mexeu. Prendeu a respiração. Ouviu de novo. O som, um arrastar lento, seguido de uma pausa, e então outro. Ela virou o rosto em direção ao lado da cama. Vazio. Henrique não estava lá. Quase estranho. Ela esticou o braço, tocando o lençol frio. Ele não havia saído agora, já fazia algum tempo. O coração começou a bater mais rápido, mas não de medo, ainda não. De confusão, Henrique sempre avisava quando levantava. Sempre, mesmo que fosse só para ir ao banheiro. Sempre. Roberta sentou devagar na cama, tentando não fazer barulho. Seus olhos foram se ajustando à escuridão. O som parou. Silêncio absoluto. Ela ficou assim por alguns segundos, tentando decidir se aquilo tinha sido real ou apenas um eco de sonho. Então, um estalo seco, vindo do andar de cima. Dessa vez não havia dúvida. Alguém estava lá. Roberta engoliu seco. A casa tinha apenas 2 moradores. Ela e Henrique. E Henrique não estava na cama. O pensamento veio rápido demais, direto demais. Ele está lá em cima. Mas por quê? E fazendo o quê? No meio da madrugada? Ela levantou devagar, sentindo o chão frio sob os pés. Cada passo parecia alto demais, pesado demais, como se a casa inteira estivesse ouvindo. Quando chegou à porta do quarto, hesitou. Algo dentro dela dizia para não abrir, para voltar, para deitar, para fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas outra parte, mais forte, precisava saber. Ela girou a maçaneta lentamente. A porta abriu sem ruído. O corredor estava mergulhado na escuridão e vazio. Henrique? Ela chamou em um sussurro. Nada. Nenhuma resposta. Só o silêncio. Roberta deu um passo para fora do quarto. E então ouviu. De novo. O som, mais claro agora, vindo do topo da escada. Arrastar. Pausa. Arrastar. Ela começou a subir, degrau por degrau, com cuidado, segurando o corrimão. Sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar pela casa inteira. Quando chegou no último degrau, parou. O corredor do andar de cima estava parcialmente iluminado por uma luz fraca que vinha do escritório. A porta estava entreaberta e havia movimento lá dentro. Uma sombra. Ela se aproximou devagar. Cada passo era uma decisão. Cada segundo parecia errado. Quando ficou perto o suficiente, empurrou a porta levemente. O que viu não fez sentido. Henrique estava no meio do escritório, de costas para a porta, arrastando uma cadeira, devagar, como se estivesse posicionando ela milimetricamente no lugar. Ele parava, olhava, movia um pouco, parava de novo. Roberta franziu a testa. Henrique! Ele não respondeu, nem sequer se virou. Continuou arrastando, ajustando, como se não tivesse ouvido. Henrique, dessa vez mais firme. Nada. Ele simplesmente ignorou. Um arrepio percorreu o corpo dela. Aquilo não era normal. Henrique! Agora mais alto, ele parou. Ficou completamente imóvel. Por alguns segundos que pareceram longos demais. Então, lentamente, ele virou a cabeça, mas não completamente. Só o suficiente para mostrar parte do rosto. E quando Roberta viu seus olhos, seu estômago afundou. Eles estavam vazios, sem foco, sem reação. Como se ele não estivesse realmente ali. Você me chamou? Ele disse com a voz baixa, distante, quase mecânica. Roberta deu um passo para trás, sem perceber. Você está bem? Silêncio. Ele piscou devagar. Olhou ao redor, como se estivesse tentando entender onde estava. Ele respirou fundo. Eu acordei agora. Aquilo não era verdade. Ela tinha visto. Ele estava ali, há algum tempo. Você estava mexendo na cadeira, ela disse, tentando manter a voz firme. Henrique olhou para a cadeira. Confuso.
Não lembro disso. O silêncio que veio depois foi pesado, denso, desconfortável. Roberta sentiu algo estranho crescer dentro dela. Uma sensação que não era exatamente medo. Era pior, era dúvida. Vamos voltar a dormir, ele disse de repente, como se nada tivesse acontecido, e saiu do escritório, passando por ela. Sem encostar, sem olhar, sem nada. Roberta ficou parada, sozinha, olhando para a cadeira, perfeitamente alinhada com a mesa, exatamente no centro, com uma precisão quase obsessiva. Ela não tocou, não chegou perto, apenas fechou a porta devagar e voltou para o quarto. Mas naquela noite, ela não dormiu, e essa foi apenas a primeira vez. Na noite seguinte aconteceu de novo, exatamente no mesmo horário, sem atraso, sem variação, como se fosse um ritual. Roberta já estava acordada quando ouviu o primeiro som. Dessa vez, ela não se levantou imediatamente. Ficou deitada, observando, esperando. Henrique se mexeu ao lado dela, sentou na cama. Ficou alguns segundos parado e então levantou, sem dizer uma palavra, sem olhar para trás, e saiu do quarto, como alguém sendo guiado ou chamado. Roberta contou até 10, levantou e seguiu. Dessa vez, ela não fez barulho algum, subiu as escadas devagar e parou antes da porta, observando pela fresta. Henrique estava no mesmo lugar, mas não havia cadeira dessa vez. Havia algo no chão, um pedaço de fita adesiva. Ele estava marcando o chão, fazendo linhas retas, precisas, formando um padrão. Roberta tentou entender o que era aquilo, mas não conseguiu. Parecia aleatório, mas ao mesmo tempo organizado demais para ser acaso. Henrique terminou uma linha, recuou, observou, e então começou outra, sem hesitar, sem errar, como se já soubesse exatamente onde cada linha deveria ir. O que você está fazendo? Ela não conseguiu segurar. A voz saiu baixa, mas suficiente. Henrique parou, ficou imóvel, e então virou o rosto lentamente. Os olhos, de novo, vazios. Eu preciso terminar, ele disse. Terminar o quê? Silêncio. Eu não posso errar dessa vez. O coração dela acelerou. Errar o quê, Henrique? Ele não respondeu. Apenas voltou a trabalhar, como se ela não estivesse ali, como se nada mais importasse. Roberta deu um passo para dentro. Henrique, olha para mim. Nada. Henrique. Ele ignorou, completamente. E então ela viu, no meio das linhas no chão, havia um espaço vazio, perfeitamente delimitado, do tamanho de um corpo. Ela congelou. Henrique! A voz dela falhou. O que é isso? Ele parou, respirou fundo e disse sem emoção alguma. Onde ela ficou, o mundo pareceu parar. Ela... quem? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. E então respondeu. Você não vai lembrar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Lembrar do quê? Ele não respondeu. Apenas colocou mais um pedaço de fita no chão, com precisão cirúrgica, como se estivesse reconstruindo algo, ou alguém. Roberta deu mais um passo para trás, e naquele momento, pela primeira vez, ela sentiu medo de verdade, não do que estava acontecendo, mas do que poderia ter acontecido, e ela não lembrava. Roberta não entrou no escritório naquela noite. Ela recuou, devagar, sem tirar os olhos de Henrique, ou do que quer que ele estivesse se tornando naquele momento. Ela desceu as escadas sem fazer barulho, mas por dentro tudo gritava. Onde ela ficou? A frase não saía da cabeça. Não encaixava, não fazia sentido, mas também parecia familiar demais. Ela passou o resto da madrugada sentada na cama, abraçando os próprios braços, tentando organizar os pensamentos, tentando encontrar lógica, explicação, qualquer coisa. Mas tudo que vinha era um vazio estranho, como se houvesse algo ali, algo importante, mas bloqueado, escondido, enterrado. Na manhã seguinte, Henrique agia normalmente, calmo, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse passado a madrugada inteira desenhando um espaço no chão do tamanho de um corpo. Você dormiu bem? Ele perguntou tomando café. Roberta ficou olhando para ele por alguns segundos, estudando cada detalhe, cada expressão, procurando sinais. Dormi.
Ela respondeu, mesmo sabendo que era mentira. Henrique sorriu. Um sorriso comum, simples. Mas agora parecia errado. Ótimo. Silêncio. Ela queria perguntar. Queria confrontar. Mas algo a impedia. Instinto. Medo. Ou talvez uma parte dela que já sabia a resposta. E não queria ouvir. Naquela tarde, quando Henrique saiu para o trabalho, Roberta tomou uma decisão. Ela precisava ver. Precisava entender. Precisava lembrar. Subiu as escadas lentamente. Parou diante da porta do escritório. Respirou fundo e entrou. O ar lá dentro parecia mais pesado, mais denso, como se aquele espaço estivesse carregado. As fitas no chão estavam intactas, formando aquele padrão estranho, aquele contorno. Ela se aproximou devagar e então ajoelhou, passando os dedos sobre a fita, seguindo as linhas, tentando entender, até que algo chamou a atenção. Uma pequena falha, quase imperceptível. Um ponto onde a fita não estava perfeitamente colada. Ela puxou devagar. A fita se soltou. E por baixo havia uma mancha no piso. Escura, antiga, mas ainda visível. O coração dela disparou. Não. Ela começou a puxar outras partes. Mais fita, mais pedaços. E quanto mais removia, mais a mancha aparecia. Irregular, espalhada, como algo que foi limpo, mas nunca completamente apagado. As mãos começaram a tremer. A respiração ficou curta. E então veio como um choque. Uma memória fragmentada, confusa, mas real. Um grito, um empurrão, um impacto. Alguém caindo. Silêncio. E depois, sangue. Roberta recuou rapidamente, batendo as costas na parede. Não, não, não. As imagens vinham em flashes, rápidas, dolorosas, incompletas, mas suficientes. Ela não estava sozinha naquela noite. Havia outra mulher no escritório, discutindo com Henrique e com ela. E então, algo saiu do controle. Mas antes que pudesse aprofundar, a memória sumiu, como se fosse puxada de volta para dentro de um abismo. Roberta ficou ofegante, suada, assustada. O que eu fiz? A pergunta saiu em um sussurro, mas a resposta veio atrás dela. Você realmente quer lembrar? A voz de Henrique, na porta. Roberta virou rapidamente. Ele estava lá, observando, sem expressão, sem surpresa, como se já soubesse que aquilo aconteceria. Henrique, a voz dela tremia. O que aconteceu aqui? Ele entrou, devagar, fechando a porta atrás de si. Eu achei que você nunca ia perguntar. E quem era ela? Silêncio. Ele olhou para o chão e para a mancha, para o contorno. E então disse: era alguém que você odiava. O ar ficou mais pesado. Eu não odeio ninguém. Não lembrava. Ele corrigiu. Roberta sentiu o estômago revirar. E quem era ela? Henrique levantou o olhar. E dessa vez havia algo ali. Tristeza, cansaço. Ela era minha irmã. O mundo pareceu quebrar. Não. Veio aqui naquela noite. Queria me convencer a te deixar. Roberta balançou a cabeça. Não, isso não está certo. Vocês começaram a discutir. Cada palavra era uma faca. Você perdeu o controle. Eu não faria isso. Henrique deu um passo à frente. Você empurrou ela. Silêncio. Ela bateu a cabeça. O ar desapareceu. E morreu. Ali. Roberta caiu de joelhos. As lágrimas começaram a cair sem controle. Não, não, não. Você entrou em choque? Ele continuou. Frio. Direto. Não lembrava do que tinha feito. Não conseguia processar. Ela cobriu os ouvidos. Para! Então eu fiz o que achei que era o certo. Para! Mas ele não parou. Então eu limpei tudo. Silêncio pesado. Atirei ela daqui. Você escondeu o corpo? Henrique hesitou por um segundo. Eu protegi você. As peças começaram a se encaixar. Devagar. Dolorosamente. E às noites, você começou a esquecer cada vez mais. Ele apontou para o chão. Mas eu não. Um arrepio percorreu o corpo dela. Então eu voltava aqui, todas as noites. Para quê? Ele respirou fundo.
para não deixar ela desaparecer. O silêncio que veio depois foi sufocante. Eu precisava lembrar onde ela ficou. Roberta olhou para o contorno no chão e entendeu. Ele não estava reconstruindo um crime. Estava preservando uma memória. E por que eu estou lembrando agora? Henrique demorou a responder. Porque você começou a andar enquanto dorme também. O coração dela travou. O quê? Ontem você estava aqui. O mundo girou. No meio do contorno, ela começou a tremer, repetindo a mesma posição. As lágrimas pararam, substituídas por algo pior, como se estivesse revivendo. Silêncio. O que eu acho, ele disse mais baixo agora, que você nunca esqueceu de verdade. Roberta ficou imóvel, processando, ou tentando. Eu não posso viver com isso. Henrique a observou, sem interromper. Eu matei alguém. Foi um acidente. Eu matei alguém. O grito ecoou pelo escritório. Pesado, bruto, irreversível. Silêncio. Longo, denso. Até que ela começou a rir. Baixo, descontrolado, errado. Henrique franziu a testa. Roberta. Ela levantou o rosto lentamente. Os olhos vazios, iguais aos dele nas noites anteriores. Eu lembrei de mais uma coisa. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Henrique ficou tenso. Você é o quê? Ela inclinou levemente a cabeça. Não foi um empurrão. O silêncio se partiu. O quê? Eu não perdi o controle. O ar ficou gelado. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Henrique deu um passo para trás. Não. Ela não queria que você ficasse comigo. Um sorriso lento surgiu. Perturbador. E eu não podia deixar isso acontecer. O coração dele acelerou. Roberta, Otucin. Então eu esperei. Cada palavra agora era precisa. Clara, lúcida. Esperei o momento certo. Para com isso. E empurrei. Silêncio absoluto. Com força. Henrique ficou sem reação. Você não lembra disso? Ela deu um passo à frente. Eu lembro agora. E então, ela olhou para o chão, para o contorno e para a mancha e sorriu. Mas você esqueceu de uma coisa. Henrique engoliu seco. O quê? Ela levantou o olhar lentamente. Ela não ficou só aqui. O mundo parou. O que você quer dizer? Ela se aproximou mais. Devagar. Você nunca achou o resto. O silêncio foi esmagador. Pesado, irrespirável. Roberta, ela sussurrou. Por que eu terminei o trabalho? Henrique recuou, horrorizado. Você fez o quê? Ela sorriu. Mais amplo agora, mais escuro. E você vem reconstruindo a parte errada. Todas as noites. O som de algo caindo no andar de baixo ecoou pela casa. Os dois congelaram. Henrique olhou para a porta, depois para ela. Tem alguém aqui? Roberta não respondeu, apenas observou. Silêncio. Então, um arrastar, lento, irregular, vindo de baixo. O mesmo som da primeira noite. Henrique ficou pálido. Isso não pode ser. Roberta sussurrou. Agora, ela sabe onde você está. O som parou. E então, um estalo seco, bem atrás deles. Dentro do escritório, a luz piscou e apagou. No escuro, algo respirou.